com gente aqui de Alagoas, gente do Ceará, gente da Paraíba, não vi ainda do Rio Grande do Norte, mas temos aqui uma boa quantidade de Pernambuco, tanto da Zona da Mata como do Agreste e do Sertão. E o tema que vamos abordar hoje, ele é desde que os descobridores, entre aspas, chegaram aqui, que esse tema é abordado. Trata-se de água. A água é o elemento fundamental para a vida. E a água é também o que tem carreado nos discursos, nas falas, o grande problema do semiárido. Quando, na realidade, se a gente olhar direitinho, o problema do semiárido não se reduz à falta de água. Ou não falta água no semiárido, porque o semiárido é um bioma desenhado pelo universo. E o universo desenhou o semiárido exatamente para ser desse jeito. O que tem nos faltado é competência para administrar a água que a gente tem aqui. Provavelmente o doutor Salomão vai falar disso, eu não quero me adiantar, mas eu quero dizer que esse tema continua sendo nas escolas técnicas, nas universidades, junto aos agricultores, como um dos temas mais importantes, né, para que a gente continue discutindo nesses tempos que vivemos hoje. E procurando exatamente buscar soluções que não sejam soluções caras, que não sejam soluções difíceis, mas acho que com boa vontade, à luz da ciência, à luz da pesquisa, à luz do trabalho dos agricultores, dos professores, dos estudantes, a gente pode encontrar meios e formas de administrar essa quantidade de água que a gente tem, que não é muito pouca, é pouca em relação a outras regiões do país ou outras regiões do mundo, mas é de fundamental importância que aprendemos, então, a administrar a gota d'água, a quantidade de água que a gente tem. E o nosso convidado de hoje, muito especialmente, a gente disse a ele do orgulho, né, e da honra de tê-lo no CERTA como palestrante. O Dr. Salomão tem um currículo invejável, ele possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal da Paraíba, isso em 1999, mestrado em Irrigação e Drenagem em 2002, doutorado em Recursos Hídricos e Ambientais em 2005, tudo isso ambos pela Universidade Federal de Viçosa. Em 2009, conseguiu MBA em Gestão Pública, Agronegócio e Desenvolvimento Sustentável pela Fundação para a Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia. Em 2005 a 2007, desenvolveu atividades de ensino, de pesquisa e de extensão na Universidade Federal de Campina Grande. Ele atuou aí como bolsista do PRODOC e da CAPES. Também atuou como técnico em desenvolvimento regional na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, de 2007 e 2009, isso é a nossa Codevasf, né? Lá na Codevasf, na Unidade de Apoio Hidroagrícola da 2ª Superintendência Regional, onde ocupou a chefia geral. Foi presidente da Associação Brasileira de Captação e Manejo de Água de Chuva, entre 2012 e 2014. Desde 2009, é pesquisador do Instituto Nacional do Semiárido, nosso INSA, na área de recursos hídricos, ocupando entre 2011 e 2019 os cargos de assessor técnico, diretor substituto e depois de diretor-geral.
tem experiência na área de engenharia agrícola, atuando principalmente nos seguintes temas: gerenciamento de recursos hídricos, irrigação, fertilidade, relação solo e água, planta e atmosfera, qualidade de água, reuso e aproveitamento de água de chuva para fins urbanos. Então, esse é o nosso palestrante de hoje. E antes de passar a palavra para ele, eu tive a ousadia de escrever aqui uma estrofe em 5 linhas, em 5 versos, para saudar o nosso palestrante, doutor Salomão. Então, eu escrevi aqui assim, ó: o nosso mar é o sertão, nossa praia é a caatinga, nosso orgulho, nosso mergulho é na seca, nosso barco é a resistência, nosso bronzeador é o sol, nossa toalha é o vento. Aí eu estou saudando você como sertanejo, né? E nesse momento eu quero passar a palavra ao doutor Salomão. Eu agradeço, Tião, eu agradeço a todos vocês que fazem parte do CER. É um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. Na verdade, nós vamos ter uma conversa, né? Eu me identifico muito com o trabalho de vocês, que é um trabalho de levar conhecimento às pessoas. Queria dizer, antes de tudo, né, eu também sou um sertanejo lá de Souza, né, aqui na Paraíba, no sertão da Paraíba, né? Iniciei cedo ao meu contato com essa vida, né, do campo, né, que eu sou técnico agrícola também, famoso capa-gato, né? Então, iniciei como técnico agrícola, depois fui fazer engenharia em Campina Grande, enfim. E o resto já disse tudo. Bem, a conversa que eu queria conversar nesse momento, no dia de hoje, né, e deixar já, Tião, né, uma sugestão aí para a próxima, é que a gente precisa falar sobre água de chuva, aproveitamento de água de chuva, né? Então, hoje o tema nós vamos discutir um pouco, né, sobre as possibilidades, né, do reuso, né, de águas residuárias, né, para fins agrícolas. E eu queria, na verdade, compartilhar um pouco da experiência que o INSA vem tendo aí já há uns 5, 6 anos, né, com relação a essa temática, né, onde a gente tem investido muito forte na temática. Como o Tião disse, né, nós somos uma região onde temos, né, uma baixa disponibilidade hídrica, né, comparado às outras demais situações do nosso país. Mas se nós compararmos a nossa disponibilidade hídrica, né, com outras regiões, né, o semiárido brasileiro, né, está bastante confortável, né, com relação a, por exemplo, estados, né, como o estado de Israel, né, onde a questão lá é semiárida, é árida mesmo, né? Tião, eu vou iniciar aqui a nossa conversa através de uma apresentação. Vou colocar aqui. Não, primeiro eu queria mostrar a vocês um pouco. Deixe-me ver aqui. Eu queria iniciar falando um pouco, né? Porque nessa pandemia, essa pandemia nos ajuda, inclusive, a fazer reflexões, né, do nosso papel perante a sociedade, né? Então, eu queria falar um pouco, né, para todos vocês, inicialmente, de um trabalho, né, que eu venho executando, né, com o apoio e a colaboração dos nossos colegas da área de recursos hídricos, né?
Então, nessa pandemia, quando nós ficamos aprisionados, nós começamos a fazer uma discussão, né, e disse, e agora? Como é que nós vamos trabalhar, levar conhecimento, mostrar o que a gente faz? Aí foi aí, a partir daí, que nós começamos a discutir a possibilidade de levar um canal, né, que pudesse, né, interagir com as pessoas, né? Então, eu que vou mostrar aqui, esse canal aqui que foi aberto recentemente, certo? Por nós, onde aqui nós temos vários webinars, né, tratando de diversos temas, né? Então, se você navegar aqui na nossa playlist, então nós temos temas sobre reuso de água, nós temos agricultura no semiárido, nós temos aproveitamento de água de chuva, também temos a questão dos recursos hídricos, temos tratado a questão de eutrofização dos reservatórios do semiárido, que é um tema importante, principalmente porque isso atinge diretamente a saúde das populações. Temos tratado do saneamento rural. Então, nós temos trazido vários pesquisadores, né, tanto do semiárido como fora dele, né, para discutir o tema. Então, eu convido a vocês, né, a se inscrever primeiramente no nosso canal e, porque você se inscrevendo, você começa a acompanhar, né, os diversos webinários que nós estamos organizando. Nós já temos um agora, que é sexta-feira, e vamos falar sobre o uso do banheiro seco, né? Então, tem dois pesquisadores, um do Espírito Santo, que já vem trazendo isso, né, com bastante força lá no Espírito Santo, e uma organização social chamada Sana, que tem, inclusive, atuado no Maranhão, né, levando essa opção de saneamento básico para as famílias, né? E essa Sana, ela trata também uma questão muito importante, né, que é muito discutida também dentro do semiárido, é o papel da mulher, né, dentro da sociedade rural, né, como elemento central. Então, é um trabalho bem bonito. Então, quem puder participar, né, do nosso evento, ele vai ser transmitido através do YouTube, né, nesse canal aqui nosso, né? E temos programado outros eventos. Nós vamos discutir também a programação até setembro. Nós vamos discutir o aproveitamento de águas salinas, certo? Que existe muito no nosso semiárido. Nós vamos trazer também, já contactamos um colega que vai discutir, ou desculpe, vai mostrar a experiência da Espanha, né, no reuso de água, né? Então, um professor lá da Espanha se comprometeu conosco, né, de participar conosco. Também vamos discutir um tema bastante importante, que o título é Água e Direitos, né? Então, nós temos aí alguns convidados, né, para discutir esse tema, água e direitos, né? Então, estamos organizando academia, sociedade civil e um argentino, né, que passou muito tempo na Inglaterra, que tem um vasto conhecimento nessa questão social, quais são as implicações sociais da água, né, como direito, né? Então, temos uma programação bastante rica. E aqui eu queria apresentar o site, né, da nossa instituição, o site do INSA. Para quem não conhece, aqui nós temos um acervo digital, onde aqui nós temos vários livros disponíveis. Então, se vocês quiserem, né, fazer download de livros, nós temos livros sobre captação de água de chuva, nós temos um livro sobre reuso. Então, aqui tem um vasto acervo, né, que vocês podem ter acesso, né? E tudo disponível para download. Então, vocês podem ficarem à vontade. Então, dito isso, Tião, e já agradecendo àqueles que se inscrevam no nosso canal, eu vou começar agora a nossa, digamos, nossa palestra, né? Deixa-me ver, deixa eu tentar aqui projetar a apresentação. Eu tenho quanto tempo, Tião?
Você está com o áudio fechado. Viu, Tião? Seu áudio está fechado. Ok, obrigado. Você vai ter aí até as 20 horas, 20h10, mais ou menos, porque a gente precisa deixar aí uns 10 minutos para as pessoas interagirem com você, perguntar, enfim, né? Mas antes de você abrir, eu quero dizer que a gente já é seguidor do seu canal e reforçar aí para que as pessoas se inscrevam para ir recebendo essas informações que são extremamente valiosas. Tá ok. Então, vamos lá. Então, gente, o título da nossa apresentação aqui, na verdade, não é... Eu quero trazer, na verdade, reflexões e quero mostrar como o INSA tem trabalhado a questão do reuso de água na agricultura. Certo? Então, o título aqui ficou Reuso de Água na Agricultura, e eu queria, inicialmente, mostrar, né, a nossa grandeza geográfica, que é o semiárido brasileiro. Então, se nós avaliarmos a nossa grandeza geográfica, né, nós temos aí mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, né, envolvendo aí 1.262 municípios em 10 estados, né, e tendo nesses 1.262 municípios, né, o que há de melhor, que são quase 28 milhões de habitantes. E esse povo, como eu, como você, que habita essa região e que luta bravamente, né, para, né, dias melhores. Né? Então, o que eu acho mais legal, mais interessante, mais valioso dentro do semiárido é o seu povo. Né, com suas culturas, com seus costumes, né? E são coisas que a gente olha, não costuma muito olhar, que é a nossa gente. Então, eu acho que a gente precisa, primeiramente, olhar para a nossa gente e valorizar a nossa gente. Com relação à nossa gente, nós temos ainda um ambiente muito grande rural, comparado com o país. Nós temos ainda 38% da população do semiárido em áreas definidas pelo IBGE como rural, né? O que é um ponto extremamente positivo. Tá? Algumas características da nossa região que nós temos pequenos municípios, né? Então, em torno de 39% dos municípios do semiárido tem uma população de até 10 mil habitantes. Né? Então, dito isso, região extremamente grande, uma diversidade cultural muito grande, inclusive na fala. O paraibano tem um sotaque, o pernambucano tem outro, o cearense também, enfim. Então, existe uma grandeza cultural e também de conhecimento muito grande dentro do nosso semiárido. Como eu estou falando de água, né, eu queria dizer a vocês que a principal fonte de água que hoje nós dispomos no semiárido brasileiro são os nossos reservatórios, certo? Se nós avaliarmos os recursos hídricos superficiais, nós só temos 2 grandes rios, certo? Um que é o São Francisco, né, que nasce em Minas Gerais e corta, né, toda a Bahia, o centrão da Bahia, pega depois Pernambuco, né, Alagoas e Sergipe ali, e termina. E o outro é o Rio Parnaíba, que pega ali a parte do Piauí, né, só pega a parte do Piauí. Então, tirando esses 2 rios, né, toda a nossa disponibilidade de água, né, que nós temos, grande parte vem dos reservatórios. E que estão representados aqui por esses pontinhos aqui. Isso aqui são os principais reservatórios do semiárido brasileiro. Esses que estão aqui no formato quadrado são os reservatórios do sistema elétrico que ficam, né, sob a influência do Rio São Francisco. Então, se nós tirarmos esses reservatórios que estão sob a influência do Rio São Francisco, essa é a nossa capacidade total de armazenamento. 40 mil, né, hectômetros cúbicos, ou seja, 40 bilhões de metros cúbicos. Né? Então, esta é a água,
essa, na verdade, não é nem a água, é a capacidade de armazenamento que nós temos. Agora, quando nós avaliamos essa capacidade de armazenamento, ela é muito desigual. Se você dá uma olhada, né, o Ceará ele detém quase que 50% de toda a capacidade de armazenamento de água está no Ceará. Para vocês terem uma ideia, um único reservatório no Ceará, que é bem famoso, Castanhão, ele tem mais água do que a Paraíba e o Rio Grande do Norte. O semiárido da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Isso aqui é o volume armazenado aqui atualmente, não mudou. Aqui, essa imagem aqui é do dia 31/5/2020, mas eu vi hoje, né, nós estamos com 42,8%, né, de armazenamento de água no semiárido, considerando esses 481 reservatórios aqui. Atualmente, nós temos uma reserva hídrica, né, de 42,9%. Isso aqui é a curva anual, né, de armazenamento de água no reservatório. Nós chegamos aqui em 2018 num ponto extremamente crítico. Então, desde 2012, né, vem queda. Né, chegamos ao limite mínimo em 2018 e a partir de 2018 nós tivemos invernos mais regulares que está repondo a nossa capacidade. E atualmente nós estamos aqui, nessa curva aqui que chega a 42%. Então, uma disponibilidade ainda muito baixa, né, de água. Então, quando a gente avalia o balanço quantitativo, ou seja, a oferta de água com relação à demanda de água, a gente vê que 45% de toda a área do semiárido exige uma intensa atividade de gerenciamento e investimentos em infraestrutura hídrica. Ou seja, nós precisamos construir por infraestrutura hídrica porque nós não temos, né, água. Né? Quando eu digo construir infraestrutura hídrica, isso, para algumas regiões, cabe reservatórios, para outras, né, o aproveitamento de água de chuva entra dentro desse contexto, barragens subterrâneas e por aí vai. Toda forma de acumulação de água. Né? Nós temos uma região que é mais confortável, que é a região aqui do Piauí, certo? Onde nós temos aqui, né, uma formação, né, de um solo mais profundo, onde não é cristalino, e aqui nós temos a predominância de água subterrânea. Fora isso, né, grande parte do nosso semiárido, né, está sob um cristalino. Então, nós temos hoje um grande problema. Se nós temos problema de deficiência de água, a pouca água que nós temos, nós estamos poluindo, porque nós estamos lançando os esgotos, certo? Dentro desses reservatórios. Para ter uma ideia, Campina Grande, onde fica a sede do INSA, tem 2 reservatórios. Um que se chama o Açude de Bodocongó, que é cantado até por Elba Ramalho, e também tem o Açude Velho, que fica no centro da cidade. São 2 reservatórios que, né, a água não se presta a nenhum uso, né, devido ao lançamento de esgoto. Então, foi dentro dessa visão que a gente imagina que o esgoto ele pode contribuir para compatibilizar a oferta e a demanda de água dentro do semiárido. Por quê? Porque em todo município nós temos uma fonte de esgoto. Certo? Eu costumo dizer que nós temos 1.262 municípios, mas são 1.262 rios perenes. E são esses esgotos que são lançados a céu aberto. E se nós começarmos a coletar eles e a tratar, nós poderíamos ampliar nossa fronteira agrícola, fazendo, né, áreas periurbanas, né, com agricultura, né, utilizando água de reuso, tratado, né, um reuso controlado. Então, aqui nós fizemos uma estimativa, para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos aqui uma quantidade de esgoto produzido, que é essa barra maior aqui que está em azul,
que é mais de 19 mil litros por segundo que nós produzimos diariamente de esgoto. Então, é muita água. É muita água. Desses 19 mil, né, mais de 19 mil litros por segundo que é produzido, nós só coletamos 7.500 litros por segundo. E só tratamos, né, 5.464 litros por segundo. Então, nós temos aí quase 12 mil litros por segundo que nós jogamos literalmente no meio ambiente, né? Seja em solo, seja dentro de um leito do rio seco, ou seja dentro do próprio reservatório. Então, nesse contexto, né, nós iniciamos um processo de discussão para fazer estudos de tecnologias mais apropriadas, né, de tratamento de esgoto, associado também ao reuso, tanto agrícola como industrial, porque nós temos regiões, algumas cidades no semiárido, não são muitas, mas existem algumas cidades no semiárido onde existe, né, um parque industrial. Por exemplo, Campina Grande existe um parque industrial. Então, Campina Grande poderia muito bem fazer uso, né, por exemplo, do esgoto tratado, né? Então, FM mode. Da cicloviária. Bluetooth mode. Então, nós poderíamos avançar bastante nessa questão do reuso. E foi aí que a gente se juntou forças, o INSA, a Universidade Federal de Campina Grande, né, e alguns parceiros, como algumas organizações sociais, que eu vou falar aí no longo do texto, né, para consolidar tecnologias de tratamento e também de reuso, seja em escala municipal como familiar. Então, o nosso desafio que foi proposto para os pesquisadores é produzir água de reuso de qualidade e de baixo custo. Certo? Quando eu falo uma água de qualidade para reuso agrícola, qual é essa qualidade? Nós precisamos de uma água que não reduza a quantidade de nutrientes que essa água contém, porque o esgoto doméstico ele tem nitrogênio, tem fósforo e potássio. São os 3 elementos essenciais, né, para o desenvolvimento das plantas. Certo? Então, nós precisamos que o tratamento não elimine, né, drasticamente a quantidade desses nutrientes. Precisamos que o tratamento elimine os patógenos para dar segurança sanitária, né, para as pessoas nem os produtos serem contaminados. E também nós precisamos, né, que essa água elimine a quantidade de sólidos que não provoque, né, obstrução dos sistemas de irrigação. Então, esses são os princípios, digamos assim, que a gente colocou, né, para que nós tenhamos uma água adequada para o reuso agrícola. E aqui eu queria mostrar algumas experiências nossas aqui. Esse aqui é em Santana do Siridó, no Rio Grande do Norte, certo? Onde foi montada a nossa primeira unidade de reuso, né? Então, lá no município, era um município já totalmente saneado, nós utilizamos a própria estação que existia de tratamento de esgoto do município e lá fizemos algumas adequações para produzir um efluente que tenha aquela qualidade que eu queria. Qual é a qualidade? Preservar os nutrientes, segurança sanitária e também que não obstruísse o sistema de irrigação, né? E aqui nós utilizamos como cultura a palma forrageira. Por quê a palma forrageira? Isso aí foi mesmo num momento crítico, onde o município estava muito assolado pela seca e o prefeito muito tocado, né, pela mortandade de animais dentro do semiárido, que a gente sabe que quando chove a gente planta, no período de seca a gente cria. Então a pecuária é muito forte dentro do semiárido. Nós temos mais de 32 milhões de cabeças, né? Então, no período seco,
uma das grandes dificuldades que nós temos é justamente a falta de forragem para alimentar esse animal. Então, nós começamos a utilizar essa água, esse esgoto tratado, para fertirrigar, né, esse campo de palma. Isso aqui é um campo inicial de 1 hectare. Nós aplicamos, para vocês terem uma ideia, nós aplicamos em torno de 1,8 litros por planta por semana. Nós conseguimos aí em torno de 300 toneladas de palma por hectare. Em situações normais, né, sem o uso da irrigação, no máximo que nós poderíamos conseguir com um bom inverno era 50, 60 toneladas por hectare. Com essa aplicação do esgoto, né, nós chegamos a 300 toneladas. Nós temos mais outras unidades, devido ao sucesso dessa unidade, nós começamos a ampliar. Hoje nós temos mais duas, uma em Frei Martinho, na Paraíba, e outra em São Fernando, também no Rio Grande do Norte. E agora, com um projeto que a gente está com o financiamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, nós estamos ampliando mais 3 unidades. Uma vai ser no Pernambuco, outra na Bahia e a outra em Sergipe. Em Pernambuco, daqui a pouco eu me lembro o nome da cidade do Pernambuco, mas fica ali perto de Uricuri. Então, nós vamos colocar essas unidades de reuso lá, né, para mostrar a viabilidade da tecnologia do reuso. Mesma coisa, nós pegamos, já existia uma unidade, né, aqui, né, de tratamento de esgoto, nós fazemos as adequações e produzimos um efluente próprio para o reuso agrícola. Certo? A cidade do Pernambuco vai ser Parnamirim. Agora, isso aqui é o nosso campo de palma, lá em Frei Martinho. Então, aqui nós temos, na verdade, agora, não só palma, aqui nós temos um consórcio. Nós temos gliricídia, isso aqui é gliricídia. Isso é uma forrageira, né? Não é nativa, né, do nosso semiárido, mas é uma forrageira que se deu muito bem aqui, muito produtiva, com teor de proteína altíssimo e que responde muito bem com pequenas quantidades de água, né? Então, nós temos, né, esse campo, essa unidade de reuso, né, lá em Frei Martinho, que tem sido um sucesso. Parte da produção de palma, né, e da produção de glicídia, nós fazemos, né, deste campo, distribuímos a palma para que os agricultores levem para suas propriedades para plantar de sequeiro ou não, né? E porque nós cultivamos aqui as 3 variedades de palma que são resistentes à cochonilha do carmim. Mas vamos lá. Nós também temos estudado o reuso dentro de uma perspectiva agora de recuperar a área degradada, é o que nós temos mais no nosso semiárido. Então, o esgoto doméstico tem se mostrado uma excelente alternativa, desde que tratado, viu? Uma excelente alternativa para recuperar áreas degradadas. Aqui nós estamos aqui, isso é uma imagem da sede do INSA, né? Uma área degradada lá, onde nós trabalhamos sistemas agroflorestais. Aqui tem sabiá, com palma, aqui é silvicultura, então tem diversas espécies, né, de plantas da caatinga com potencial madeireiro. Então a gente tem estudado opções, né? Do jeito que eu mostrei essas escalas municipais, nós também temos estudado, certo? Em escala familiar. Então, isso é um projeto nosso que nós concluímos, né? Um projeto que durou mais de 2 anos, e o objetivo era levar saneamento básico para as famílias rurais do semiárido e também reduzir a vulnerabilidade hídrica. Por quê? Porque todo o esgoto dessas casas, né, nós poderíamos coletar, tratar e disponibilizar, né, para a produção agrícola. E
esse projeto, o nome dessa tecnologia ficou SARA, que é Saneamento Ambiental e Reuso Agrícola. A primeira experiência que nós montamos foi aqui no semiárido na Paraíba, no município aqui de Cubati, né, junto com a organização social PATAC, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma organização que atua aqui no semiárido paraibano. Então, nós montamos uma parceria e nós desenvolvemos esse sistema aqui. Esse sistema, para que esse sistema ele é mais adaptado? Principalmente aquelas famílias que são beneficiárias já do programa 1 milhão de cisterna e também daquela cisterna de produção, que são famílias que já têm um aporte de água, né, seguro dentro de casa e tem uma produção de esgoto constante. Então, aqui nós montamos todo um sistema de coleta, tratamento, né? A gente tem aqui um reator que faz o tratamento do esgoto. Esse aqui, essas duas lagoas aqui, chamada Lagoa de Polimento, ele faz a desinfecção do esgoto através do sol, né? O UV do sol vai eliminando, né, tudo as bactérias, né, que são responsáveis, né, por contaminação. Aí, posteriormente, nós temos um reservatório, onde nós temos acoplado um sistema de irrigação, né? Aqui, para essa família que nós testamos em 2 famílias, certo? Ela plantava essa área aqui com a cultura do caju, certo? Então, aqui é o sistema de tratamento, né? O reator está aqui enterrado, o esgoto chega aqui, posteriormente que ele passa aqui é reduzido toda a carga orgânica, vem para essas 2 lagoas, enquanto uma está enchendo, a outra está descansando, né? Aí, quando uma está cheia, a que está descansando, libera água para o reservatório e está uma água apta a utilizar na agricultura, né? E aqui nós tínhamos um sistema de irrigação localizado. A gente utilizou o Chique-Chique. Chique-Chique por quê? Devido a custo. Então, a gente tem que levar tecnologias baratas, né, para essas famílias. Esse sistema já está sendo, né, replicado pelo IRPA, que atua no semiárido baiano. Eles já estão montando uns 25 sistemas desses, né, lá no semiárido da Bahia. E nós entramos agora numa parceria para ampliar isso aí ainda mais. Então, quando a gente fala dessa tecnologia de reuso, seja o reuso em nível municipal, seja o reuso a nível familiar, a gente vê que dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, certo? A tecnologia do reuso, ele cumpre, seja direto ou indiretamente, com 8. O principal dele, diretamente, ele cumpre com um objeto que é o 6, né? Que é levar saneamento básico, seja para as famílias rurais, seja também para as famílias urbanas, né? Então, geralmente, aquelas famílias que moram na periferia das cidades, né, elas não têm acesso ao esgotamento sanitário. Dentro dessas tecnologias que a gente vem tratando, né, vem desenvolvendo, a gente consegue tirar essas pessoas, né, dessa situação. Então, nós cumprimos diretamente com o objetivo 6. Como o nosso sistema ele promove, né, a inserção, né, de uma área produtiva, né, seja para produção de forragem ou para a produção de alimentos, nós contribuímos indiretamente com a erradicação da pobreza, certo? Com isso, nós cumprimos indiretamente com o objetivo 1, né, do ODS. Também cumprimos com o objetivo de reduzir a fome, certo? Outro objetivo que é impactado diretamente é porque essas tecnologias, devido a ela pegar, né, e tirar todo o esgoto, né, do meio ambiente, a gente também está levando saúde para essas populações, seja as rurais como as periurbanas, né? Com isso, a gente consegue cumprir com o objetivo 10, que é contribuir com a redução das desigualdades,
Isso entra também dentro de um conceito, né, de desenvolvimento ou comunidade sustentável. Por quê? Porque quando a gente está utilizando água de reuso, certo? Nós estamos também fertilizando essas plantas. E a gente está fazendo ciclagem do nutriente, a gente está deixando de comprar adubo. Nós estamos fazendo, na verdade, uma agroecologia. Então, a gente entra dentro dessa questão de comunidade sustentável e também, né, dentro do conceito de consumo sustentável. Ou seja, eu estou pegando a minha água, estou dando 2 usos a ela, estou reciclando nutrientes. Né? E outro ponto que é extremamente importante para nós, que a tecnologia traz resiliência, principalmente resiliência àquelas pessoas que estão dentro do semiárido. Né? Porque o reuso ele entra como uma ferramenta de incrementar, né? Essa água já existe, nós não estamos criando água, mas essa água já existe. Então, a gente também entra dentro do conceito de resiliência e entra, né? E contribui, na verdade, diretamente com a questão do objetivo 13, que é combater, né, as alterações climáticas. Então, a tecnologia de reuso impacta, né, diretamente e indiretamente em 8 objetivos do desenvolvimento sustentável. Quem não conhece o que são esses objetivos, a ONU definiu, né, junto com vários países que fazem parte da ONU, onde o Brasil é signatário, definiram, né, por exemplo, reduzir a pobreza até 2030, levar saneamento básico até 2030 a tantos por cento da população. Então, há um esforço de vários governos ao entorno do mundo de atingir esses objetivos. E a tecnologia que a gente vem discutindo aqui, do reuso de água, certo? Ela impacta diretamente, como eu falei, 8 objetivos. Então, o que a gente imagina do futuro das pesquisas? É que cada vez mais as tecnologias de tratamento de esgoto, ela produzam um efluente de qualidade e sempre olhando a questão do baixo custo. Agora, também, do jeito que tem os pontos positivos, há também pontos, né, que devem ser observados, né, que é a questão de possíveis alterações físico-química e microbiológica do solo decorrente dessa aplicação, desse esgoto. Então, nós temos feito monitoramento e devido à baixa quantidade de água que a gente aplicado, nós não temos, né, observados impactos negativos. Pelo contrário, a gente tem encontrado impactos positivos. Por exemplo, tem melhorado a fertilidade desses solos, né? É um ponto positivo. Os solos estão ficando mais férteis quando você aplica água de reuso tratada. Então, como eu falei, como terceiro ponto aí, nós estamos ampliando, né, essa nossa estratégia de levar outras unidades de reuso para outros estados e assim a gente enxergar num futuro a consolidação, né, do reuso planejado, do reuso agrícola planejado. Né? O que é que eu digo reuso agrícola planejado? É aquele reuso em que nós pegamos o nosso esgoto, fazemos o tratamento adequado e disponibilizamos, né, com segurança, né, para que o produtor possa utilizar. Certo? Então, era isso que eu queria, né, trazer para vocês. Eu já agradeço a todos. Né? Aqui está meu e-mail. Quem tiver dúvida, perguntas, se não for respondido aqui durante o nosso bate-papo, vocês podem enviar e-mail que a gente começa a interagir. E está aí o endereço do nosso canal, né, onde também vocês podem ver lá vários vídeos, né, seja de reuso, seja de tratamento e outros temas aí que julgamos relevantes para a nossa semiárido. Ok, Tião, agradeço. E estamos aí à sua disposição, meu querido. Ok, Salomão. Eu estou extremamente aqui. Digo que sua palestra me emociona, porque esses 40
para não dizer minha idade completa, nesses 41 anos de profissão, tenho me dedicado ao semiárido. E o sertão é a minha alma, minha vida, a minha praia, né, digamos. Eu fico muito feliz por sua participação, mas eu queria fazer uns comentários aqui. Eu fui a Santana do Ipanema, ali, desculpa, Santana do Seridó, conheci o prefeito, né? E fui com o pessoal de uma rede que a gente faz parte, a rede Achoca. O trabalho que eles fazem lá é tão importante que despertou o interesse da Achoca. É uma organização, talvez a maior organização internacional de empreendedores sociais. O professor lá do IFRN, que é professor lá na cidade de Pau do Ferro, que é da cidade, e nos acompanhou juntamente com o prefeito e mostrou o trabalho que vocês estão fazendo lá. Eu vivenciei lá um dia inteiro essa experiência. Fiquei imaginando na possibilidade da gente trazer um sertão do Moxotó. Eu quero fazer uma justificativa porque eu fiquei imaginando isso do sertão do Moxotó. Primeiro, eu gostaria de colocar geograficamente. O sertão do Moxotó faz exatamente de Cariri pernambucano, paraibano. E o Cariri paraibano adentra ali pelo Curimataú e chega do Ipanema lá no Seridó. Né? Eu sou potiguar, né? Eu nasci lá em João Dias e morei e vivi aí na Paraíba, minha infância e adolescência, lá em Catolé do Rocha, próximo à sua cidade de Souza. Né? Então, a gente tem essa marca, né, de nascença, isso é que a gente traz da herança de nossos pais, nossos avós, que foram heróis no sertão, lutando e trabalhando para que a gente pudesse sobreviver quando as coisas eram muito mais difíceis. Uma das coisas que você falou, eu tive o cuidado de anotar aqui, foi que você se disponibilizou novamente a falar sobre água de chuva. Eu sei que não é fácil lhe tirar 2 vezes e pedir 2 vezes a você, sabe, Salomão? Mas eu estou por essa questão de afinidade sertaneja, entendeu? Da gente falar a mesma língua, eu ainda estou tocando nesse assunto de que, para nós aqui no Serta, seria de extrema importância ouvir você novamente falando especificamente sobre águas de chuva, né? Porque, na realidade, aqui, às vezes, a gente não tem a quem pedir, senão a Deus mesmo. E a chuva chega como uma bênção, e é uma bênção. E se a gente não aproveitar essa oportunidade de quando a chuva chega, veja que nós passamos agora, em algumas regiões, 7 anos de seca, em 8 anos de seca, né? Maior seca da história, né? Não teve os mesmos efeitos, por exemplo, na seca de 1877, na seca de 1915, quando Raquel de Queiroz escreveu o 15, né? Na seca de 32, né? Quando o padre Cícero levou a fazenda Caldeirão da Santa Cruz, e outras secas que se sucederam, e uma que eu alcancei ainda nesse ciclo dos 30 anos de seca, que foi a seca de 1979 a 84, eu estava exatamente na escola agrícola naquela época. Aí saí de lá para vir para Pernambuco, e aí não voltei mais, porque aqui encontrei uma guarida, digamos, uma possibilidade de continuar lutando aqui pela emancipação da caatinga, nesse sentido de que a gente precisa aproveitar a pouca água que a gente tem, se a gente utilizá-la de forma racional, a gente consegue resolver uma série de problemas que a gente tem, como, por exemplo, você falou aí dos 1.200 e alguma coisa, no quase 1.300
municípios brasileiros, todos esses municípios têm um rio provocado, um rio poluidor, né? Um rio que polui na condição que se apresenta exatamente ainda pela falta, talvez, de uma educação contextualizada, de uma educação que leve as questões ambientais para a vida, né? Para não ser coisa só do livro. Vocês estão fazendo isso no INSA, nós estamos fazendo aqui em Pernambuco na medida do possível, inclusive temos um sistema desse aí, que está presente aqui nessa sala, né? Que é seu colega de trabalho aí, e que ele nos deu uma força, tem nos dado uma força muito grande através do projeto Econômico, também que o CERT é parceiro, que o INSA é parceiro. A gente ainda está por concluir, não é, por conta da pandemia também, e de outros problemas que aconteceram, o nosso tratamento, né, de água para reuso agrícola lá no campus de Ibimirim. Eu já lhe fiz um convite, assim que passar a pandemia, você vem aqui no Mochotó para comer cuscuz com bode. Não vai diferenciar de Souza, de jeito nenhum, né? Então você não vai se sentir fora da casa, tá certo? Então eu quero agradecer enormemente e abrir aqui agora para as pessoas que estão nos acompanhando, para os nossos estudantes, né? Os nossos educadores, as pessoas que nos acompanham, para fazer alguma pergunta aqui para você, tá certo? Ok. Então, eu gostaria de falar, professor Salomão. Professor Roberto Mendes, fique à vontade, pode dirigir sua pergunta diretamente ao doutor Salomão, tá certo? Beleza. Ele vai aí... Beleza. Primeiro, agradecer pelo comparecimento dele nessa live, né? Trazendo tanta informação e conhecimento para a gente pertinente, né? Embora que eu não sou um especialista feito vocês no Sertão, eu sou do Agreste, né? Sou de Caruaru, estou mais ligado ao Agreste, mais à Zona da Mata, mas foi uma belíssima apresentação, mas também trouxe uma curiosidade minha e, quem sabe, até uma sugestão, se vocês já não estão fazendo isso, né? O INSA, eu conheci o INSA através de Tião foi que me levou no INSA, né? Eu me apaixonei também, né? Muito bom, muita pesquisa, muita coisa que pode ajudar ao nordestino, né? E eu fiquei encantado. Mas vamos à minha pergunta, para não tomar tanto espaço, que com certeza tem outros alunos querendo fazer pergunta, né? Veja, vocês já pensaram, porque, por exemplo, quando você apresentou o protótipo aí que vocês estão trabalhando do efluente do reuso para o reuso agrícola, né? Fantástico, essa coisa de ter que utilizar essa água novamente, eu acho muito bom. E vocês mostraram um protótipo aí com palma forrageira, né? Com palma forrageira, e você frisou que está sendo usado uma faixa de 1 litro e 800 até 2 litros de água por semana, se não me engano, foi isso, né? Exato. E muito bom. Frisou até a quantidade de tonelada de palma que está sendo produzida nessa área, achei fantástico. Mas eu senti algo ainda que falta, né, para a gente poder também garantir essa menos evaporação dessa água que está sendo colocada também na palma, né? Entre as linhas de palma, eu percebi, né, o solo está descoberto, completamente descoberto, né? E a minha sugestão, se vocês já não estão fazendo isso, né, que eu imagino que já, né, era tentar substituir algumas linhas daquela palma e plantar um determinado capim, uma gramínea ali no meio, que esta gramínea seria simplesmente para a gente dar um corte nessa gramínea e alimentar as vaquinhas, que é a palma, para cobrir aquela área, para tentar diminuir a evaporação e conseguir, né, não só produzir, mas recuperar ou regenerar esses solos, né, que por falta de matéria orgânica termina sofrendo muito. Eu dou água, mas não dou comida aos micro-organismos, então ele vai sofrer um pouquinho, né? Mas se a gente pensa em trazer uma certa quantidade de biomassa produzida pelo próprio sistema, eu acho que seria uma coisa fantástica, sabe? Então era isso. E também queria perguntar se você já conhece alguma coisa sobre keyline e key point, né? Sobre a escala de permanência de trabalhar com essa coisa do manejo hidrológico da propriedade rural, né? Essas duas perguntas. Obrigado, viu? Parabéns novamente, viu?
Tá. Eu agradeço, Roberto, a sua colocação. Bem, na primeira foto, né, que eu mostrei, né, para vocês, certo? Que é lá de Santana do Seridó, esse solo nu, né? Esse solo nu aí é porque essa era a área. Essa foto foi tirada aqui, para você ter uma ideia, com 4 meses após, né, a aplicação da água residuária nessa palma. Certo? Então, ainda não tinha... se você ver, a gente bota a linha, isso aqui é fileira dupla de palma, e essa quantidade de água que a gente coloca, que são quase 2 litros por planta por semana, ela não consegue fazer um bulbo grande. Então, se eu plantar, né, alguma gramínea aqui nessas ruas, né, provavelmente não vai nascer, porque o bulbo molhado é muito pequeno. Agora, eu concordo contigo que no período chuvoso nós podemos, né, fazer esse plantio de gramínea, tentar, né, promover, né, maior fixação de água, etc, etc. Mas se você olhar nos outros sistemas, né, no caso no sistema lá de Frei Martinho, nós já inovamos. Nós na rua a gente já plantou, né? Aqui eu mostrei glericídia, mas aqui nós temos feijão guandu também, nós temos leucena, né? Tinha rua que tinha leucena, tinha rua que tinha feijão guandu. Então a gente procura dar um uso mais racional da água e evitar essa, na verdade, evaporação. Agora, a evaporação, como o sistema é gotejamento, né, é um sistema, ele é bastante minimizado, né, devido a essa baixa quantidade de área molhada, porque a área molhada é muito pequena. Tá? Com relação ao estudo, você falou estudo de... Ô, professor, antes do senhor responder a segunda, a sugestão minha não era plantar nas entrelinhas da palma, era tirar uma linha de palma dessa e naquele bulbo molhado entrar com um capim, em um capim de corte. Né? Só é sugestão, que talvez vocês já estejam fazendo. É porque a quantidade de água é muito pouca. Olha, você imagina, 2 litros, né? Geralmente 2 litros é a quantidade que a gente aplica por planta por dia. Né? Então, se eu colocasse, por exemplo, o capim, talvez o capim nascesse e a palma ia ser prejudicada em termos de volume, certo? De matéria verde produzida, entendeu? Então ia haver uma competição muito grande entre as plantas e talvez a palma ganhe e o capim não cresça. Né? Então, essa sugestão sua, talvez só devido à quantidade de água. Olha, para você ter uma ideia, essa quantidade de água que é aplicada é muito pequena quando você considera a prática da irrigação mesmo. Né? Entendeu? Então, é devido ao volume. Então, se a gente coloca mais planta, aí fica aquela competição. Né? Mas, em outros sistemas, outros sistemas irrigados, né? Eu nunca vi palma consorciada com capim, até porque se nasce o capim fica grande, aí começa a dar sombreamento na palma e ela começa a destiolar, certo? Ou seja, ela afina querendo atrás de luz, ela começa a subir e ela não, né, fica, as raquetes não são bem formadas, ela fica fininha e fica tentando buscar luz, né? Então eu acho que também o próprio capim poderia provocar esse efeito, né, se não tivesse efeito de limitação de água. Tá bom? Eu gostaria de... Roberto, gostaria de fazer só uma interferência aí na pergunta do professor Roberto, na resposta do doutor Salomão. Eu estive lá em Santana do Seridó, é praticamente a minha terra. Eu conheço lá é uma região de extrativismo mineral, está muito próximo a Parelhas, né? Exato. E lá, o extrativismo, as pessoas vivem mais da extração de mineral, mas não deixa, é interessante porque
apesar do Seridó ser a região mais seca do Rio Grande do Norte, não deixa da pecuária ser o carro-chefe da economia, digamos, agrícola. Não é a agricultura em si, porque lá é muito mais seco do que essas nossas regiões vizinhas, né? Muito mais seco do que, por exemplo, o Alto Sertão do Piranhas, é muito mais seco do que o Pajeú, enfim, aqui em Pernambuco, né? As pluviosidades lá não passam realmente de 400, 500 milímetros anuais. Nós estamos aqui já numa faixa muito mais significativa de 600 milímetros, 500, 600 milímetros para os anos regulares, evidentemente, né? Mas eu vi lá em Santana do Seridó, né, em alguma parte do experimento que tem lá, que o experimento não é tão pequeno, acho que 1,5 hectares, mais ou menos, 2 hectares, eu vi consorciamento com leguminosas de baixo porte, como, por exemplo, cunhã, guandu, em alguns casos, né? E isso plantado consorciado, né, na mesma linha de cultura da palma. Eu acho, Roberto, que sua observação é muito importante, mas a gente tem que levar em consideração as condições regionais, as condições da região. Porque para nós aqui é muito mais fácil, nós aqui em Pernambuco, nos sertões pernambucanos, mesmo aqui no Moxotó, que é uma sequência do Cariri, que é uma sequência lá do Seridó, a gente faz se você olhar no mapa, tem uma bolha vermelha, onde chove menos, nós estamos dentro dele, mas as nossas condições já é um pouco melhor. Então, em vez de gramíneas, por exemplo, o consorciamento com algum tipo de leguminosa de baixo porte, que não provoca sombreamento, né? E considerando também a própria região. A nossa região lá no Seridó, durante a seca, fica completamente descoberta. O próprio bioma já adotou isso, por isso também a região é muito mais propensa, o doutor Salomão pode me ajudar aí, se eu estiver errado, se eu estiver enganado, é muito mais propensa, por exemplo, às questões de desertificação, exatamente porque isso é do trato natural, do que acontece já. Então, quando chega no mês agora de setembro, outubro, novembro, a terra está completamente nua em todas as regiões. A caatinga ela é muito mais reduzida no Seridó, no Curimataú da Paraíba, é muito mais reduzida do que a nossa aqui. Enquanto, por exemplo, nós temos árvores aqui que chegam a 7, 8, 9, 10 metros de altura, ou às vezes mais ainda, no Curimataú, parte do Curimataú, no Cariri mesmo, ali de Cabaceiras, né? E também no Seridó, a gente, mesmo sendo das mesmas espécies, não consegue esse crescimento assim, naturalmente, né? As condições de reposição de nutrientes no solo, os esgotos, eles contribuem fundamentalmente para que o solo continue fértil, né? Na realidade, os solos do semiárido, do ponto de vista mineral, eles já têm uma probabilidade boa de fertilidade, né? Qual é o problema? É falta de matéria orgânica. Os esgotos conseguem levar parte disso, porque o lodo vai adicionar, e o que é importante nesse processo é manter a microvida viva no solo no período da seca. Isso é fundamental, porque quando chega o inverno, posso até estar enganado, quando chega a estação chuvosa, você tem plantado naquele local uma quantidade enorme de rebentos, quer dizer, de possibilidade de multiplicação de micro-organismos ali, que vai exatamente favorecer a liberação de nutrientes a partir das estruturas minerais, né? Isso não significa dizer que a gente não possa introduzir nessas regiões, e é muito importante, um pouco de sombreamento, né? Porque aí a glicídia, por exemplo, apesar de ser exótica, mas não é invasora como a leucena, não é invasora como a algaroba, também não tem esse problema de competição mesmo, quimicamente,
exudação, pela liberação de princípios químicos que evita, que proíbe, que disputa a germinação de outras plantas. A glericídia se apresenta, no caso da glericídia, se apresenta como uma das alternativas, mas ela não é única. Tem outras que a gente pode também trabalhar, né? Então, eu vejo assim como a possibilidade, se você pegar, Roberto, por exemplo, o que Caruaru faz com o rio Ipujuca, tio. Toda cidade joga, até chegar em Caruaru, o rio ainda respira. Quando chega em Caruaru, até a embocadura do mar, o rio não respira mais, porque todas as cidades, começando por Caruaru, vai jogando tudo dentro do rio. E aí, o que a gente está fazendo com milhões e milhões de litros de água, de metros cúbicos de água, né? Poluindo, inclusive, a costa marinha, né? O mar. Né? Se as cidades interioranas buscarem alternativas de tratar e de oferecer condições de utilização dessa água sem poluir o meio ambiente, muito pelo contrário, despoluindo, né? Porque o rio que fica ali, ele fica recebendo e continua recebendo, todos os dias tem descarga, todos os dias alguém lava prato com detergente, não sei com que lá, com isso, e vai poluindo. Então, é uma das alternativas, eu acho assim, muito brilhante, talvez não seja a correta, talvez não seja a melhor, talvez a gente ainda pode crescer nisso, e aí quem pode dizer isso mais é o doutor Salomão, mas se a gente já consegue tratar substancialmente essas águas para utilizar, por exemplo, para a produção de forragem, sem muito risco de salinização e de outros efeitos que isso pode causar, isso já seria um avanço significativo para o semiárido. Ô, Tião, eu estou com medo de a gente monopolizar a fala e os alunos não ter a chance, né? Vamos abrir espaço para aí. Né? Doutor Salomão, depois do privado, em outro momento, o senhor me responde sobre aquela outra pergunta. Vamos abrir espaço para os estudantes, beleza? Ok, Roberto. Obrigado, viu? Muito bem, Roberto. Eu já estava querendo aqui fazer essa interferência. Eu disse assim, só vou aguardar mais um minuto. Aí o senhor sentiu a energia e resolveu. Então, nós estamos aguardando a participação dos nossos estudantes. Quem se apresenta aí para fazer uma pergunta aí é o doutor Salomão, considerando que nós só teremos mais 10 minutos. Aqui no bate-papo tem uma pergunta de Socorro, né? Ela pergunta aqui se eu já pensei em plantar algodão sertanejo, né? Entre as covas. Socorro, na verdade, o reuso, ele entra com uma ferramenta, né, como uma fonte de água e nutrientes. Então, as possibilidades de cultivo são inúmeras, né? Então, nós demos preferência à produção de forragem porque é um problema real, certo? Da maioria dos municípios, né? E como nós tínhamos uma expertise nessa parte de palma forrageira, né, porque nós temos colegas que vêm estudando isso há bastante tempo, então a gente somou, né, porque eu sou da área de recursos hídricos, então o que eu faço? Eu, junto com minha equipe, né, com o Matheus, né, que está aqui conosco, a gente trata o esgoto e disponibiliza um insumo, né, que é fundamental para a agricultura, que é água e nutrientes, né, de qualidade. Então, a possibilidade de produção, né, a escolha do agricultor. Por exemplo, essa experiência que nós tivemos em Cubati, com as famílias, né, nós tivemos uma agricultura lá que ela plantava caju, certo? E ali dentro entre as linhas do cajueiro, ela plantava feijão, plantava milho, também tudo utilizando parte da água que ela estava colocando. Agora lá a quantidade de água, né, ela colocava uma quantidade maior de água, né? Ela quem decidia o momento de irrigar. Esses campos de palma,
né? Nós, como estávamos lá fazendo algumas pesquisas, certo? Nós pegávamos e definíamos qual é a lâmina, porque qual é a ideia? Qual foi a primeira hipótese nossa? Ó, a palma forrageira é uma cactácea, ela resiste à seca, né? Então, se eu pegar uma pequena quantidade de água e colocar nela, e nessa água tiver nutriente, como é que vai ser o desempenho dela? A gente já esperava que o desenvolvimento dela ia ser muito bom, né? Em pequena quantidade de água, porque ela faz um uso muito eficiente da água. E foi o que aconteceu, né? Você pegar aí e colocar numa planta aí 2 litros, né, por semana, né, é muito pouca água. É uma quantidade, digamos, eu posso dizer, irrisória, né? Em termos, quando se fala de irrigação. Então, foi nesse contexto, né, que a gente começou a trabalhar com a produção de forragem. Agora é o seguinte, existe a opção, por exemplo, Israel, quando começou a empregar o reuso agrícola, a primeira cultura que eles começaram foi o algodão, né? Eles começaram a fazer reuso agrícola com o algodão. Aí, posteriormente, hoje já tem frutíferas, né? Tem outras culturas, grãos, mas iniciaram, né, com o algodão. Então, a escolha da cultura, né, fica de acordo com o produtor. Eu acho que o produtor, né, quem deve optar, né? Tem, Salomão, pois não. aqui é Theo, de João Pessoa. Parabéns pela aula, muito boa. Queria perguntar, naquele esquema de tratar água em casa que você mostrou, queria perguntar o reator, qual é a função dele e o tanque de equalização. Queria que você explicasse um pouco melhor isso, sabe? Porque lá no certo tem o bioágua, né? Que é um pouco diferente. Exato. Pronto, nesse mesmo trabalho que nós fizemos aqui, eu vou botar essa figura aqui, que ela é mais ilustrativa, nós também testamos o bioágua, né? Então, nós tínhamos famílias que nós implantamos esse sistema SARA, e tinha famílias, porque o Patac ele tinha também implantado várias tecnologias do bioagro e queria saber o desempenho. Do ponto de vista de redução de nutrientes, de redução de matéria orgânica, o bioagro é excelente, inclusive melhor do que esse. Mas o grande problema do bioagro é que é o problema sanitário. Ele não tem o tratamento sanitário. Ou seja, o sistema ele não foi concebido para desinfectar, né? Então, essa tecnologia SARA, ela tem um avanço que a gente reduz a carga orgânica, desinfecta e entrega uma qualidade de água muito superior ao do bioágua do ponto de vista sanitário. Então, na verdade, o quê? Quais são as estruturas que nós temos? Isso aqui é uma caixa de gordura, né, que geralmente isso já tem nas casas. Esse tanque de equalização é porque é o seguinte, a gente não só usava as águas cinzas. Para quem não sabe o que é águas cinzas, as águas cinzas são aquela derivada do banho, de lavagem de piso, né, de máquina de lavar, certo? Então, essa caixa de gordura coletava toda essa água. E essa outra aqui, essa outra tubulação que entra aqui no tanque de equalização, é o que vinha da água do vaso sanitário, certo? Então, ela se mistura aqui. Esse tanque de equalização servia para, na verdade, equalizar a vazão para a entrada aqui no reator. Aí essa água vinha, passava por esse reator, um reator WASB, certo? Onde nós fazíamos aqui o tratamento, ou seja, a redução da matéria orgânica. Então, é aqui onde há toda a digestão da matéria orgânica que tem no esgoto. Posteriormente, entra dentro dessas lagoas de polimento, certo? São essas duas lagoas, uma ficava enchendo e outra em regime de espera. Quando uma estava cheia,
a que estava em regime de espera liberava a água para o reservatório e começava a encher de novo. E a água a lagoa que estava cheia, ela passava 6 dias, de 6 a 7 dias, né, recebendo os raios solares para haver a desinfecção. Certo? Então, essa era a função de cada infraestrutura dessa aqui. E aqui nós temos o reservatório. Nesse reservatório era acoplado um sistema motobomba que fazia irrigação através, né, de um sistema de chique-chique. Para quem não conhece, é uma linha, né, é um tubo de polietileno, onde a gente pega e faz o furo com um raio de bicicleta ou de moto. Só é pegar ali a mangueira e fazer um furinho. Aí a gente vai fazendo os furinhos. Por que a gente faz isso? Porque é um sistema muito mais barato, certo? Quando, se porventura, por algum descuidado da família, certo? Haver algum entupimento, ela pega lá, chega lá com o raio de bicicleta ou raio de moto, desobstrui e não tem nenhum problema, né? Então, e não tem nenhuma tecnologia assim muito cara envolvida, né? Porque tudo que a gente está desenvolvendo, a gente está pensando no objetivo que essas famílias elas consigam absorver, certo? Essas tecnologias. Eu acho que eu respondi tua pergunta, né? Esse reator, o ASB, ele é um decantador? Não, ele não é um decantador, não. A parte de decantação, né, ele funcionava mais ali na parte de equalização, o tanque de equalização. Ele também servia ali como um decantador. Certo? Agora é o seguinte, o esgoto entra por baixo do reator, certo? Aí vai subindo, de uma certa forma, há uma decantação da matéria orgânica ali dentro, porque ali vai criar, ali dentro daquele reator, vai criar toda uma massa, né, de bactérias que vai digerir essa matéria orgânica. Né? Então, a matéria orgânica começa a ser digerida, né? Então, há liberação de um lodo, né? Aí esse lodo fica em suspensão, certo? E alguma coisa, muito pouco, decanta, né? Mas a parte principal de decantação fica lá na parte de equalização, no tanque de equalização. Aqui no CERTA de Mimirim foi instalado um reator ásmico. Exato. Ele eu acho que também sai para Águas Negras. Eu queria saber se o ásmico também ele funciona nessa relação para Águas Negras. Exatamente. A questão desses reatores, ele trata esgoto. Se você colocar, pronto, dessa figura que eu mostrei a você, dessa família aqui, que é a Sara, dessa família aqui que plantava caju, ela utilizava as duas águas negras, né? Usava a água cinza e a água negra. Então se juntava e o reator tratava essa água. Nós tínhamos outra família que foi testado, né? Ela só queria utilizar as águas cinzas. O reator também tratava. Então o reator ele tanto trata o esgoto total como apenas águas cinzas. E a manutenção dele é de quanto em quanto tempo? A manutenção dele é muito pequena. Então, a cada 6 meses, você fica observando, porque é o seguinte, quando há um aumento muito grande do lodo, aí você observa logo na lagoa, porque ele começa a jogar um pouco de lodo na lagoa. Quando ele começa a jogar um pouco de lodo na lagoa, aí você abre a tampa do reator. Vou colocar aqui para vocês verem mais ou menos como é que fica. Abre um pouco o reator e tira o excesso de lodo, certo? Isso aqui é uma tampa aqui nessa parte aqui, essa tampa, ela é removível. Quando você tira ela, certo? Aí lá está a manta de lodo, certo? A manta de lodo nada mais é do que são as bactérias que já morreram, né? Aí cria aquele lodo,
ali. Aí você tira o excesso de lodo, né? E bota para secar, e depois você pode utilizar até como condicionador de solo, certo? Geralmente, essa operação você faz com 6, 8 meses, né? Após, né, ter iniciado o processo de tratamento de esgoto. Então, é uma operação longa, né? Demorada, não é todo dia. A única coisa que tem que ser, não é diária, na verdade, é semanal, é a abertura e fechamento dessas lagoas e descarga dela para dentro do reservatório, uma vez por semana. Mais alguém? Eu acho que já estamos atingindo o nosso tempo. Se tiver mais uma pergunta, vamos limitar aí a 2 perguntas no máximo, para a gente já encerrar, ok? Doutor Salomão, quem fala é Aldo, sou aluno do CETA, moro aqui na cidade de Timbaúba. Quando o senhor falou a respeito da capacidade de armazenamento de água aí na região do semiárido brasileiro, e que hoje podemos, na minha linguagem, assim, a taxa de ocupação desse reservatório, pelo que eu entendi, está em 48%, não é isso? É capacidade de retenção. De acumulação de água. De acumulação de água. Aí fica a minha dúvida. Por que esse índice fica tão baixo? É pela capacidade das chuvas que não são suficientes para preencher a capacidade de armazenamento? Ou o uso abundante desses armazenamentos faz com que a gente tenha um índice tão baixo? Não, na verdade, o regime pluviométrico, né? Nós estávamos, como eu mostrei no gráfico, desde 2011, né, até mais ou menos 2018, nós tivemos um período muito seco. Então, as chuvas elas não eram capazes, né, de restaurar aquele volume de água que era perdido anualmente, né? Então, as reservas hídricas foram caindo até chegar a 2018. A partir de 2018, né, elas vêm subindo, né? Nós atingimos agora, por exemplo, o ano hidrológico 2020, né, com 42%, né? Então, nós estamos subindo ainda, né? Então, se nós tivermos 2021, se Deus permitir, um bom regime de chuva, né, consequentemente, as reservas vão serem, né, do semiárido, vão aumentando, né? Agora, há de se destacar que nós temos um problema muito grande, que pode ser depois objeto de, viu, Tião? Sim. De outra conversa nossa, que é a questão do uso eficiente da água. Se a gente imagina aí, ó, nós fizemos um estudo aí há uns 2, 3 anos atrás, se a memória não me trai, que para cada 1.000 litros de água que sai da estação de tratamento de água, certo? De cada 1.000 litros, 450 é perdido no meio do caminho, não chega ao consumidor final. Ou seja, a gente perde 45% da água, né? Então, numa região onde a água é fator determinante, né, até às vezes para o desenvolvimento econômico, né, essa questão é muito grave, né? Então, nossos sistemas de abastecimento são bastante precários, ineficientes, antigos, muito vazamento, etc., né? Então, isso tem impactado também, né? Pronto. Isso foi objeto de uma discussão que nós fizemos, foi quando? Foi segunda, foi, Matheus? Foi nessa última webinar que nós fizemos aqui, né? Que envolveu, certo? Nós envolvemos aí um especialista, inclusive da Bahia, professor Acha, e a gente discutiu essa questão de perdas de água nos sistemas de abastecimento, né? Eu acho que esse vídeo está no YouTube do INSA, né? Está no YouTube do INSA.
Então, foi discutido isso, essa questão de perdas de água. Então, no semiárido, não só no semiárido, né? No Brasil todo, as perdas ainda no sistema de distribuição é muito grande, viu, Aldo? Há que se trabalhar o que a gente chama de gestão da demanda, ou seja, porque a gente vem trabalhando sempre a gestão da oferta. O que é a gestão da oferta? Vamos supor, está faltando água em determinado município, em vez de eu trabalhar redução de perda, uso eficiente da água, aí eu faço o quê? Eu ofereço mais água, seja através de água de chuva, seja através de água de reuso, certo? Então, a gente precisa avançar nessa questão da gestão da demanda, né? Ou seja, fazer o uso racional da água. Obrigado pela resposta, professor. Estou aqui à disposição de vocês. Tião foi pegar uma aguinha para ele aí, então ainda cabe outra pergunta. Não, eu estou aqui, fui pegar água mesmo, né? Mas eu acho que nós já chegamos aqui ao topo. Ok, Tião. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a participação de cada um, e saber se você vai topar mesmo falar sobre água de chuva para a gente, né? Vamos. No outro momento, agradecer ao INSA, disponibilizou um cardápio aí para que a gente possa elencar aí algumas palestras, né, dessa nossa formação. Eu quero dizer a você de que essa sua palestra aqui é aula para nós, por isso aparece aí, né, preencher um formuláriozinho e tal. São os nossos estudantes que têm que preencher porque marcam a frequência e, enfim. Então, foi gravado, né? Quem não teve oportunidade, porque hoje teve esse problema aí de choque de agenda, na próxima a gente vai ter o cuidado para não acontecer isso. Eu peço desculpas a você, tá certo? E agora eu gostaria de deixar a palavra com você para as suas considerações finais, para dizer aí, você fazer, na realidade, o encerramento dessa nossa palestra, agradecendo enormemente em nome do CERTA, né? Dos educadores, dos estudantes, tem gente aqui pedindo, né? Olha aqui, estou vendo aqui, professor Tião, marque mais uma aula dessa de novo. Então, está agradando bastante, porque eu acho que o assunto, ele vem exatamente, ele mexe na ferida, na realidade da nossa gente, né? Na nossa ferida. E isso ela é o que motiva, né, para que a gente se anime para querer mais, né? Não acho que é uma exploração, não, viu? Aproveitando aí seus conhecimentos, porque há uma necessidade da população desse tipo de informação, desse conhecimento que você traz, sabe, Salomão? Eu acho que se a gente tivesse mais Salomões, mais INSA, mais CERTA divulgando essas coisas, a gente já tinha uma outra cara no Nordeste. Ô, professor, desculpa se eu posso dizer uma palavra só, é Edson de Passira. Oi, Edson, diga aí rapidinho. Se esses conhecimentos que o professor trouxe para a gente colocasse em prática, realmente, assim, a questão hídrica, principalmente esgoto, assim, mudaria bastante, principalmente na parte da limpeza, né? Que isso é muito importante. Parabéns aí pela aula, foi maravilhoso. Precisa termos mais aula dessa para a gente saber conhecer mais sobre nossos recursos hídricos. Ok. Pois é, agora segue aí o doutor Salomão e também tem aí esse link aí que a gente está divulgando aí, lá do INSA, né? Vocês podem acessar aí, tem muita informação nesse canal aí, né? Salomão, então, para encerrar é com você, mas... Não, eu só tenho a agradecer o convite. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo, certo? Eu me sinto muito feliz, por isso que o objetivo desse nosso canal, né, foi justamente isso, para a gente não ficar preso, certo? Aí durante essa pandemia nós montamos isso, aí começamos aqui a conversar, a chamar os colegas para falar, enfim. Então o canal na verdade, ele tem esse objetivo,
Se você aqui no sobre, ele está muito claro. A missão nossa é compartilhar conhecimento e informação, promover o debate de temas relevantes para o nosso semiárido, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, queria agradecer a todos, né, que fazem ao CERTA, né, pelo convite. Para mim é uma honra. Quero agradecer também a todos os alunos, né, que estão participando aí. Vocês fiquem à vontade, né? Deixei aí meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Enfim, foi um prazer. Foi ótimo estar com vocês. Queria agradecer a Valdiane, né? Enfim, a você, Tião, e a todos, né, que fazem essa instituição grande que é o CERTA, né? E também queria parabenizar, Tião, pelo trabalho e pela luta de vocês aí em compartilhar uma coisa que é fundamental para as pessoas, que é conhecimento. Um grande abraço, meu querido, e fica com Deus. Então, gente, aí, agradecendo mais uma vez a Salomão, dizer que você siga meu canalzinho, eu tenho lá Minuto da Caatinga, viu? Eu faço videozinhos de 1 minuto, assim, sobre alguma coisa do semiárido, entendeu? Às vezes passa um pouquinho, mas é 1 minutinho, 2 minutos, é Minuto da Caatinga, lá no YouTube, tá certo? Também estou no Instagram, Tião, arroba Tião Certa, né? Mas aí a gente vai somando, na realidade, isso é a gente só somando esforço, cada um dando um pouquinho de sua contribuição naquilo que ele pode, mesmo que seja humilde como a minha, né? Mas a gente vai somando, o importante é a gente somar. Então, Val, muito obrigado. Eu acho que Val pode encerrar o nosso seminário de hoje. Ela está presente aí, né? Cadê Val? Está aí, Val? Oi, Tião. Já me inscrevi, viu? Pronto, Val, eu não gostaria de encerrar isso aqui de jeito nenhum. Eu gostaria de encerrar aqui com a voz feminina, né? Com um tom feminino aqui nesse seminário, porque senão essa coisa fica feia. E eu não quero deixar esse encerramento aqui, hoje, aqui com a presença de Salomão, né? Que é essa figura extraordinária, terminar esse negócio feio, não. Tem que ser com a voz feminina. Você concorda, Salomão? Vamos encerrar. Tá bom. Oi, Tião. A gente sabe que também é no semiárido que a vida pulsa. E a gente sabe que no semiárido brasileiro tem uma riqueza muito grande e que essa riqueza precisa ser conhecida e que nós estamos abrindo uma porta muito grande para o conhecimento e para o fortalecimento de parcerias. Com certeza teremos outros momentos, doutor Salomão, para construirmos juntos. E eu já estou aqui esperando a que vamos tratar sobre água de chuva, que em particular me interessa muito. A minha avó dizia assim, eu não entendo porque chove tanto e no verão a gente passa dificuldade com água, né? Com a ausência, com a falta de água. Então, eu estou esperando que o senhor vai trazer essa solução, essa tecnologia, para que eu possa dar uma resposta mais eficiente à minha avó. Gente, amanhã nós não teremos seminário. O nosso seminário será na sexta-feira e vamos ter um momento de troca de experiências entre nossos estudantes e nossas estudantes. Paulo Freire diz que é preciso ter boniteza, né? E o que a gente teve hoje aqui nesse seminário foi muito belo, foi muita boniteza, não só com a participação de vocês, mas com a temática e, sobretudo, em relação ao semiárido brasileiro. De fato, o semiárido é muito bonito, é muito belo. Desejo uma noite cheia de energia e que amanhã estejamos com mais disposição ainda de lutar pelo que a gente acredita e por transformar esse Brasil que a gente mora. Um grande abraço para vocês. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Um abração para vocês. Aí. Tchau para vocês aí. Muito obrigado aí. Um sucesso aí para vocês aí. Obrigado, senhor. Valeu, muito obrigado.